Vamos, então, agora, de fato, iniciar a nossa aula, né, que é um conteúdo de gramática. Hoje já disponibilizei anteriormente, antes da aula, eu disponibilizei esse material para que vocês já se preparassem, já lessem o conteúdo da aula de hoje. Bom, vamos lá. Essa universidade, a Universidade de Cambridge, eles organizaram o material, pelo que eu estava lendo, eles organizaram o material a partir das coisas mais importantes, né? O que eu mais preciso para eu falar a língua inglesa? O que é primordial quando eu estou numa situação em que eu preciso falar a língua inglesa? E eles constataram que a coisa mais importante é eu falar sobre o que está acontecendo agora, neste exato momento. Então, eu chego num país em que eu não sei falar aquela língua e eu estou com fome. Como que eu vou falar que eu estou com fome? Né? Então, é o presente. Né? O presente e o present continuous, que seria o nosso gerúndio. Né? Present continuous é igual a gerúndio. Certo? Eu estou fazendo, eu estou falando. E nós usamos, então, para falar sobre ações ou eventos que estão acontecendo nesse exato momento ou que começaram no passado e ainda estão acontecendo. Tá? Então, aqui está uma coisa importantíssima. Quando termina a aula, se vocês não estão anotando, vocês voltam para o material e anota isso que está em negrito ou as coisas que vocês acharem mais relevantes. Mas esse tempo verbal, então, é usado para as coisas que estão acontecendo agora ou próximas do agora. Por exemplo, se eu viro para vocês e falo assim, eu estou lendo um livro maravilhoso. Eu estou lendo o livro agora que eu estou falando com vocês? Não. Eu estou lendo o livro nos momentos livres que eu tenho para eu ler esse livro. Né? Então, eu não estou lendo agora. Então, não é necessariamente neste exato momento, mas são coisas que eu comecei a fazer no passado e eu ainda estou fazendo. E vou continuar fazendo por algum tempo no futuro, que não importa. O que importa é que eu ainda estou fazendo. Então, esse é o uso. Né? Essa é a situação, o contexto do present continuous, para coisas que estão acontecendo agora. Bom, a estrutura desse tempo verbal, ela é bastante simples, ela é uma das mais simples. Né? Você precisa de um sujeito, que é a pessoa que vai praticar a ação, mais o verbo to be no presente, que tem três formas, que é o am, o is e o are, mais o verbo principal terminado em ing. Então, a gente vai pegar aquele verbo e vai colocar ing no final daquele verbo. Né? Então, vejamos aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo aqui nós temos I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. Então, o I am é o eu estou, o eu seguido do verbo to be. Verbo to be nada mais é do que o verbo ser e estar. Né? Às vezes eu pergunto para o aluno, cadê o verbo to be nessa frase? Aí o aluno me fala, I. I não é verbo to be. O verbo to be é o am. O I é um pronome pessoal. É o nome de uma pessoa. É eu, é como eu me refiro a mim mesmo. Eu. Né? Então, nós temos um sujeito, que é uma pessoa, ou um animal, ou uma instituição, né? Um objeto qualquer do mundo. Né? Depois o verbo to be no presente. Depois o verbo principal, que é o learn, aprender, acrescido, né, do ing. Virou gerúndio. Então, I'm learning English. Estou aprendendo inglês. Outro exemplo, she's reading a book. Ela está lendo um livro. Né? Então, she is, ela está. She é ela, é o sujeito, é a pessoa. O is é o verbo to be no presente. E o reading, o verbo principal no ing. Então, pronto, a gente está cumprindo com toda a estrutura do present continuous. Ok, um último exemplo aqui. They are playing football. Eles estão jogando futebol. Então, they é eles. O are é o verbo to be no presente, para they. E playing, o verbo principal com ing. E football é o objeto, o complemento. Então, é isso. Essa é a estrutura. Aqui eu falei sobre ela. E aqui agora, lembre-se de que o verbo to be, que assume essas três formas, quando conjugado, muda de acordo com o sujeito da frase. E aqui estão as formas. Então, para I, eu uso am.
Para you, para we e they, eu uso are. Para he, she, it, eu uso is. Então, eu falo I am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. Então, essas são as conjugações, as 3 conjugações do verbo to be no presente. Agora, e se não tiver esse sujeito com pronome pessoal? E se não tiver escrito lá I? Se não tiver escrito you? Como é que vai funcionar isso? Então, aí a gente vai seguir essa regrinha aqui. Se o sujeito está no singular, ou seja, é uma coisa só, eu uso is. Se o sujeito estiver no plural, ou seja, for mais de uma coisa, eu uso are. Então, aqui já facilitou tudo. O am é só para eu. Né? Então, nunca eu vou falar de mim mesmo sem usar o eu. Né? A não ser que você more numa região muito específica. Por exemplo, lá no Mato Grosso, a gente fala, por exemplo, com uma pessoa, eu falo de mim mesmo como se fosse uma terceira pessoa. Por exemplo, eu conversando com a minha, eu falo assim, hoje o Flávio está muito cansado. Eu estou falando de mim mesmo e me chamando de Flávio. E isso acontece, mas é algo muito específico lá do Mato Grosso, por conta da região que eu nasci, né? Tem uma aluna aqui que é do Mato Grosso e talvez ela vai me julgar e falar assim, não, aqui não é, a gente não fala assim. Porque ela é de outra região. Eu sou do norte do Mato Grosso, onde foi colonizado por gaúchos, né? E os gaúchos, às vezes, têm esse costume. Por exemplo, eles não tratam você sempre de tu ou você. Às vezes chamam, né, falam assim, por exemplo, eu estou conversando com alguém chamado Letícia. Eu falo, a Letícia está bem? Mas a Letícia está aqui na minha frente. Por que eu não falei você está bem? Né? Então, é algo muito típico de uma região, né? Mas não é assim no Brasil inteiro. Então, no inglês, a grande maioria das vezes, a gente vai usar eu para falar de si mesmo e não o nosso próprio nome. Né? Senão seria uma terceira pessoa, digamos. Então, aqui o exemplo que eu coloquei é: The house is white. A casa é branca. Então, aqui o sujeito é singular. É só uma casa. Eu estou falando de apenas uma casa. Então, qual é o verbo to be? É o is. Agora aqui embaixo, the houses are white. As casas são brancas. É mais de uma casa. Então, eu vou ter que usar o are, porque o are é o verbo to be no plural. Muito bem. Agora nos importa falar sobre a adição do ing, né? Porque tem uma regrinha, ou na verdade, tem uma regrinha principal e algumas exceções sobre essa adição. Então, de modo geral, a gente vai acrescentar o ing na maioria dos verbos. Só colocar ing no final do verbo e vira o comendo, falando, andando, nadando, etc. Só colocar ing. Mas há algumas exceções. Né? Aqui, por exemplo, está na regra geral. Play. Eu coloquei o verbo aqui mais o ing e ficou playing. E aqui estão as exceções. Então, primeira exceção, verbos terminados em E. Então, se o verbo termina em E, eu vou retirar, eu vou remover aquele E e vou colocar o ing no lugar. Então, write vira writing. Agora, verbos monossílabos tônicos. Aí aqui entrou um conceito de pronúncia, tá? Sobre a pronúncia. Monossílabo tônico. O que seria verbos monossílabos tônicos? São verbos que têm apenas uma sílaba. E tônico, obviamente, se tem uma sílaba só, ela vai ser tônica, né? Porque as palavras, geralmente, né? Na verdade, eu falei que, obviamente, mas não é óbvio. Tem algumas palavras que elas não são tônicas. Mas aqui, por exemplo, run. O run tem uma sílaba só, né? Que é o run. E ele é tônico, porque ele é forte, run. Né? E você tem uma entonação forte no run. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a última consoante, eu vou dobrar a última consoante e acrescentar o ing. Então, run, que é correr, vira running, correndo. Né? O write aqui é escrever. Então, writing, escrevendo. Tirei o E e coloquei ing. Aqui, eu acrescentei um N e ainda coloquei o ing. No terceiro, também vai acontecer a mesma coisa. Mas a regra é o seguinte: verbos que terminam em uma vogal
mais uma consoante e tem um acento na última sílaba. Poxa, mas como assim? O acento na última sílaba? Em inglês não tem acento. O que quer dizer acento aqui? É exatamente o que a gente chama de tonicidade. Aqui, ó, tônico. Aonde está o acento? Que sílaba que é a mais forte? Isso é chamado de acento. É a sílaba mais forte dentro da palavra. Então, nesses casos, quando o verbo, né, tem uma última, a última sílaba termina em vogal mais consoante, vejamos aqui, ó, vogal consoante. Begin, que é o verbo começar, iniciar, termina em I e N. I é uma vogal, N uma consoante. E essa sílaba, ela é atônica. Por quê? Porque eu falo begin e não falo begin, né? Então, begin, begin, a entonação está no gin, begin, e não begin. Begin, a entonação está no be, né? Então, nesse caso, ele cumpre, esse verbo cumpre com a regra, né? E terminar em vogal mais consoante, e essa última sílaba tônica. Tá? Então, beginning, aí você vai dobrar a última consoante e ainda acrescentar o ing. Ok, a última das exceções é a seguinte: verbos com uma única sílaba terminados em IE, neste caso, troca-se o IE por Y, antes de adicionar o ing. Então, por exemplo, o verbo die, que é um verbo triste, é o verbo morrer. O que eu faço? Eu tiro o I, eu tiro o E e coloco Y-ing. Então, vira dying. Ok? Com Y-ing. Ok. Terminamos essa parte das regras e exceções. E aqui agora a gente vai para uma parte mais prática de conjugação. Vamos aqui, então, conjugar na afirmativa, na negativa e na interrogativa o verbo trabalhar, o verbo work. Ok, então eu estou trabalhando. I am working. Eu não estou trabalhando. I am not working. E eu estou trabalhando. Am I working? Você está trabalhando. You are working. You are not working. Você não está trabalhando. Are you working? Você está trabalhando? E assim por diante. Eu não vou explicar um por um, senão eu não vou conseguir chegar lá nos exercícios, tá? Então, aqui está, vocês podem voltar ao material e ir explorando isso aqui. Mas a regra é a seguinte. Essa aqui a gente já viu a estrutura. Sujeito, verbo to be no presente, mais verbo principal no ing. Isso aí a gente já viu. Agora, na negativa, sujeito, verbo to be no presente, mais o not, mais verbo principal no ing. Interrogativa, verbo to be, sujeito, mais o verbo principal no ing. Então, veja, na interrogativa, houve uma inversão. Eu inverti a ordem. Olha lá, I am working. Aqui é am I working? Moral da história, no inglês, não é só colocar sinal de interrogação. Eu tenho que sinalizar na frase, né, nas palavras, por meio das palavras, que aquilo é uma pergunta. E eu faço isso invertendo a ordem do verbo to be. Ele passa a vir antes do sujeito. Então, am I working? Are you working? Is he working? Is she working? E assim por diante. Ok, então essa é a conjugação. Agora nós temos aqui a parte das contrações, porque na língua inglesa a gente contrai os verbos com os sujeitos ou os verbos com a negativa, com o not. Igual está aqui nesse quadro. Então, I am working. A gente viu aqui em cima separado. I am working, com am. Ali embaixo, nós tiramos o A, colocamos um apóstrofo e juntamos aqui do sujeito. Então, virou I'm working. Lá era I am working. Aqui é I'm working. Muda a pronúncia também. E quando que eu utilizo isso? Eu utilizo isso no dia a dia. Quando eu estou conversando com alguém, eu falo I'm working. Quando eu escrevo um texto, ou escrevo um documento, ou mando um e-mail formal, eu vou escrever I am working, separado. Então, essa forma contraída é mais informal do que aquela lá de cima.
Então, I'm working. Você juntou o am mais o I. You're working. Lá antes estava you are working. Aqui é your. You're working. He's working. She's working. It's working. We're working. E they're working. Agora na negativa. Essa primeira aqui, não tem. Não tem como a gente contrair. Não existe contração para o I, e o am e o not. Tá? A não ser que você faça isso aqui, ó. Aí tudo bem. Mas agora, contrair isso aqui com isso aqui, como se fosse assim, né? Já me perguntaram isso. Isso assim não existe, tá? Então, o que existe é isso aqui. I'm not. Ok, então não existe no I a contração do verbo com a negativa, mas existe do verbo com o sujeito. Agora, aqui nesse de baixo, existem os dois. Então, eu posso falar you're not working or you aren't working. He is not working, desculpa, he's not working or he isn't working. She's not working or she isn't working. Perceba que eu mudo também o ritmo. She's not working, she isn't working. Porque mudou a forma escrita, mudou a pronúncia. Ok, e as demais contrações estão aqui. Em relação à pronúncia, toda palavra terminada em NG possui a leitura do G final mudo. Você não lê o G, é como se ele não estivesse lá. Né? Então, playing, né? Playing, não é playing. Walking, e não walking. Né? Eating, e não eating. Né? Or eating. É isso, em relação à pronúncia, em relação às regras. Alguma dúvida ou podemos ir para os exercícios? Sem dúvida. Professor, Alguém tinha uma pergunta? no caso, nesse da contração, ele não teria perguntas, tipo, como interrogativas? Porque aí no exemplo não teve. Ótimo, ótimo. Ótima pergunta. Opa. Ótima pergunta. Não tem. Contração para pergunta não existe. Tá bom? É somente para as afirmativas e as negativas. Pergunta não se contrai. Ok, mais alguma pergunta? Entendeu, não, Luísa? Como é que é? Ok. Vamos então para os exercícios, né? Se alguém tiver uma pergunta, abre o microfone e me pergunta, pode me interromper. Ok, então vamos lá, vamos fazer esses exercícios aqui que eu coloquei. Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter que conjugar os verbos, né, das três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Né? Então, vamos lá. Essas 10 frases, vamos lá. Nós temos aqui nessa afirmativa, nós temos o sujeito I, que é eu, e o verbo study, né, que é estudar. Então, vamos lá. Segundo a nossa regra, que a gente viu anteriormente, é o sujeito mais o verbo to be, no presente, mais o verbo principal no ing. Então, I am studying. Eu estou estudando. Ok? Então, muito simples. Essa era a regra. Posso contrair aqui e virar I'm studying. Né? I'm studying for the exams. For my exams. Ok, então essa foi a afirmativa. Agora eu gostaria de chamar alguém para me ajudar a fazer a negativa dessa frase. Vamos fazer assim, igual a gente estava fazendo lá no Meet, alguém que possa, alguém que levante a mão, né? Porque senão vai ficar muita gente. Ok, Kevin, pode abrir seu áudio e me ajudar. I am not studying. Ok, muito bem. Então, I am not studying. Studying. Isso. Então, Você pode escrever como que se pronuncia?
Como é que é? Não entendi a sua pergunta. Escrever como se pronuncia esse studying. Aham, então, study. Ok? Isso aqui eu estou partindo da pronúncia inglesa, porque o material que eu estou usando agora é da Inglaterra, Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Agora, eu posso também escrever aqui dos Estados Unidos, né? Que é mais studying. Ok? Studying. Studying. Então, Numa entrevista de emprego, por exemplo, eles iriam julgar ou algo do tipo, ou daria para entender de qualquer forma? Não, isso não importa. O que importa é você ser entendido, certo? Da mesma forma que você vai para Portugal e eles não vão te dar um emprego porque você fala o português do Brasil. Não, isso não existe. Eles vão julgar por outros motivos, mas não pela língua, né? O que vai contar ali são as suas habilidades. Então, tanto faz, uma entrevista de emprego. Nunca ouvi falar que essa questão eu falei o inglês da Inglaterra e não me admitiram, eu estava nos Estados Unidos. Não, isso não procede. Ok, e aí, Kevin, como é que fica a pergunta? And I study for my exam. Isso. Am I studying for my exams? Ok, isso mesmo. Muito obrigado, Kevin. Mais alguma pessoa agora para nos ajudar a fazer a segunda parte? Levanta a mão, quem quiser. Licença, professor, eu poderia falar am I ou é am I? Am I? Am I? Am I Aham, studying? isso. Alguém? Ok, Vitória, pode abrir o seu microfone e me ajudar aqui agora com a afirmativa desse aqui. Ó, aqui está acontecendo o que eu falei lá. Se o sujeito não é um pronome pessoal, como é que eu faço? Eu expliquei lá, né, anteriormente. Ok, então nós temos o sujeito que é the children, que significa as crianças, então é um plural, e o verbo play, né, que é brincar. Aqui no caso é brincar. Então, seria as crianças estão brincando no parque. Ok, vamos lá, Vitória, me ajuda aqui. Como é que fica as crianças estão brincando no parque? Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir? Sim, tá um pouco com ruído no fundo, mas dá para te ouvir. Tá bom, então. Na verdade, eu vou chutar, porque eu não tenho certeza não. Mas eu acho que fica: The children are playing in the park. Ok, chutou muito bem. Chutou muito bem, porque tá certo. The children are playing. Por quê? The children é um plural, por mais que não tenha S no final, né? Existem algumas palavras no inglês que não tem S no final, e ainda assim elas são um plural, né? Então, the children são as crianças, elas. Mais de uma. Ok, muito bem, Vitória. E como é que fica a negativa dessa frase? Fica: The children aren't playing in the park. Muito bem. The children aren't playing in the park. Ok, Vitória, mas essa daqui agora que é a pergunta, né? Eu acho que é: Are the children playing in the park? Are the children playing in the park? Isso, muito bem, muito bem. Muito obrigado a você, Vitória. Ok, então, the children are playing in the park. The children aren't playing in the park. Are the children playing in the park? Então, as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Ok, vamos agora então para o terceiro conjunto aqui de frases. Quem agora se habilita a me ajudar? Posso ajudar, Peter? Hã? Posso ajudar. Acho que seria... Posso falar, professor? Vamos lá, então, Nicole, né? Isso. Nicole, então vamos lá. Seria they are
watching a movie right now. They are watching. Muito bem, correto. E como é que fica a negativa? They aren't watching They aren't watching. a movie right now. Perfect. Very nice. Muito bem. Agora a pergunta. Como é que fica a pergunta disso? Are they watching a movie right now? Are they watching a movie right now? Muito bem, muito obrigado, Nicole. Então aqui, they are watching a movie right now. They aren't watching a movie right now. Are they watching a movie right now? Então, as três formas também dessa frase. Ok, mais alguém para me ajudar agora com o quarto conjunto dessa frase? Posso falar? Pode. They get sleeping on the bed. On the bed. The cat is sleeping. Sleeping. Assim, né? Isso. Ok, então, o gato dormindo na cama. Cadê o verbo Não, to the be? cat is. Depois do get is. The cat is sleeping. Isso. Muito bem. Como é que é seu nome? Underly. Ok, Anderlin, muito obrigado. Agora a negativa. The cat is not sleeping on the bed. Sleeping. Isso, the cat is not sleeping on the bed. Muito Isso. bem. Ok, e a pergunta? A pergunta é: is the cat sleeping on the bed? Is the cat... Isso. Perfect. Muito bem, perfeito, isso mesmo. Opa, não, é assim, é assim, é assim. Ok, muito bem, muito obrigado, Sandreli. Agora nós vamos para o quinto conjunto de frases. Agora, quem que vai me ajudar? Fernanda? Ok, Fernanda, pode abrir o seu áudio, por favor. Boa noite. Boa noite. Fernanda, tá dando... Eu não sei o que leva a esse eco, mas provavelmente, se a pessoa estiver conectada em dois dispositivos, isso acontece. Mas não sei se é o caso. É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo aqui, esse Teams. Ok, muito bem. Fernanda, tenta abrir o áudio de novo. Tá melhor agora? Ixi, Maria. Não. Ok, Fernanda. Então vamos chamar outra pessoa. Quem se habilita? Eu não gostei desse aplicativo, que às vezes eu me sinto perdido. Raíssa. Raíssa, ok, Raíssa, pode abrir o seu microfone. She working on a new project at the office. She working on a new project at the office. Ok. Então, ela trabalhando em um novo projeto no escritório. Ok. Cadê o verbo to be? She is working. Isso, she is working. Muito bem. E a negativa dessa frase, como é que vai ficar? She isn't working on a new project at the office. Perfeito. She isn't working on a new project. E a pergunta? Is she working on a new project at the office? Is she working? Muito bem. Isso mesmo. Licença, teacher. Como que pronuncia esse at junto com they, junto com office? Você une ele? Como que é? Tá. Aqui a gente vai fazer uma pronúncia. Esse aqui, essa palavra, sozinha, a gente pronuncia the, né? The. Mas aqui tem uma palavra que começa com o O, né? Então seria the.
né? The office. Então, at the office, at the office. Vou escrever aqui. At the office. The office. Como se fosse uma palavra só, tá? Por quê? Como se fosse uma palavra só. Porque aqui terminou em T e aqui começou em T, né? E esse aqui, ele já é meio mudo. Eu não falo et. Et né? Esse T brasileiro, né? Nem de Portugal é também. Então, et, não. At the office, at the office, ok? Então, at the office. Então, é isso. Fica assim, at the office. Então, she's working on a new project at the office. Ok, mais alguma pergunta? Não? Ok, então vamos para o próximo. Quem agora vai colaborar comigo nesse próximo conjunto? Eu posso. Ok, muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Como é que vai ficar? Aqui o sujeito é we, o verbo é cook e tem que ser uma frase afirmativa. We are cooking dinner together. We are cooking dinner together. Muito bem. Ok, agora na negativa. We are not cooking dinner together. Eu estou escrevendo exatamente o que você está falando, tá? Se você falasse we aren't cooking, aí eu escrevi diferente, tá? Eu estou escrevendo exatamente como você está pronunciando. We are not cooking. Ok, e a pergunta? Okay. Are we cooking dinner together? Cooking dinner together. Isso mesmo. Algumas dessas frases não vão fazer sentido a gente perguntar. Como é que eu vou perguntar sendo que eu faço parte? Né? Se eu estou cozinhando junto da pessoa, obviamente eu vou saber, né? A não ser que seja um futuro, né? Nós vamos cozinhar juntos. Aí tudo bem, porque esse tempo verbal aqui, o present continuous, a gente vai ver mais lá para frente, que ele pode ser usado para o futuro também, né? Por enquanto a gente está no presente. Mas é interessante, porque na língua inglesa a gente usa o presente para falar do futuro, né? E na verdade no português também, né? Amanhã eu vou viajar. Né? Ou amanhã eu irei viajar. Amanhã eu vou viajar, existe. Não está errado segundo a língua portuguesa. Né? E no inglês, às vezes, a gente também faz esse tipo de estrutura. Ok? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Alguma pergunta sobre a aula como um todo? Alguma pergunta sobre o cálculo ou sobre o roteiro? Eu vou passar os links importantes da aula de hoje, então, lá no nosso grupo de interação. E qualquer pergunta também vocês podem me fazer lá ou aqui agora. Teacher, uma dúvida. Vamos supor que, sei lá, eu tô numa reunião ou eu tô com... Sei lá, a gente tá aqui e tu tá dando a aula e aí eu falo para vocês assim, eu vou escrever agora. Se eu tô falando em inglês, acho que seria I'm writing now. Eu preciso colocar o ing e colocar o now? Ou se eu coloco o ing, vocês, né, já sabem que é agora? Tipo, se a gente está numa reunião ou numa conversa. Então, você tanto pode colocar o now quanto não colocá-lo, né? Porque se I am, eu estou. Né? Eu estou é agora. Então, assim, você que escolhe, certo? Fica a seu critério. A lista de chamada está aí no chat. Acabei de enviar. Okay? A lista de presença. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta? Ok, a aula ficou gravada? Sim, está sendo gravada. Eu vou disponibilizar assim que a gente terminar ela. Está gravada. Meu computador deu um probleminha, eu não consegui assistir o cálculo. Tá certo. Mais alguma pergunta? Professor, esse material vai ficar disponível para a gente pode ir fazendo os exercícios tranquilamente? Você vai fazer ele em aula? Como que é? Então, vai deixar para casa? Como que é? Então, esses exercícios que a gente fez agora, que acabamos de fazer, não está disponível para vocês, porque eu preparei exatamente para a gente fazer em aula. Mas tem um exercício que está acima dele,
que vocês podem fazer em casa. São 3 exercícios, entendeu? E eu posso colocar mais. Lá na pastinha, no Classroom, que é o nosso site, onde vão estar todas as aulas, vão estar exercícios extras, tá bom? Fechou. Professor, o restante dos exercícios. Ok, a gente não vai fazer hoje o restante dos exercícios, mas eu vou deixar eles respondidos, tá bom? Caso vocês precisam consultar, eu vou deixar lá no material respondido já para vocês. Vai ficar Prof, salvo. onde está a presença? Como é que é? Onde está a lista de presença? Aqui, ó, no chat. Acabei de enviar de novo. Vai ficar salvo com a forma correta? Suzana, como assim? Não entendi. Ok, mais alguma pergunta? Não. Obrigado, professor. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal, por essa aula e até quarta-feira para quem for fazer a aula do intermediário. Lembrando que todos estão convidados, né? Mesmo que seja só para acompanhar, só para assistir, né, a aula dos intermediários. É muito importante a gente ter um contato, né, com a língua inglesa, já que vai ter pessoas falando inglês, por que não assistir? Né? Ninguém é obrigado a abrir o microfone, nem eles que estão lá, os intermediários são obrigados. Então, vocês também não. Enfim, estão convidados, muito obrigado. Eu vou enviar o link agora da nossa aula, das coisas que a gente fez lá no grupo mais uma vez.